Bom dia, irmãos. Bom dia. Muitas vezes o Pai espera que a missão da terra, mas uma vez que Deus estamos aqui, estudar bem a igreja, ao louvar a direção do Santo Nome. Digo ao Pai que a palavra possa ficar nos corações gravados, tudo que aprendemos hoje, tudo que Deus a palavra possa ser para a nossa vida. Que a glória recebe o nosso coração, possa chegar a nossa Deus do nosso pecado, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficar em pé. Hoje nós somos bem bons. Mas vamos louvar a Deus com todo o nosso vigor. Cantando o hino de número 162. Vigiar e orar. Ainda em pé, vamos abrir nossas Bíblias para o livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos de 1 a 8. Isaías, versículos de 1 a 8, que diz assim na palavra de Deus: Consolai, consolai meu povo, diz vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhes que já é fim o tempo da sua milícia, que sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em todas as mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vogue que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e direitai no vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e os rodeios, que é doloroso será edificado, e os lugares escabrosos abandonados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o ato do Senhor. A verdade do povo é erva. Seca-se
desce a erva e cai em seu fruto, mas a palavra do nosso Deus permanece. Discute com os atos da ação da graça do Cristo. Podemos aceitar. Versículos memorizados. Os irmãos não têm o seu versículo? Ou gostaria de ler isso um pouquinho? A parte que se meditou durante a semana, o momento que está. Efésios 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Salmo 17. Louvai ao Senhor, todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e é verdade do Senhor. Para sempre, louvai ao Senhor. É que hoje nos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, Senhor. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Salmo 40, verso 8. Ou, Isaías 40, verso 8. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que tem o Senhor e anda nos seus caminhos. Vinde, pois, e arrazoei Jesus cerimônia, os vossos pecados sejam considerados, ainda que sejam verdeiros como carmesim, se tornará como pau. Isaías 35. Ora, essa é das coisas que se esperem. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor nosso Deus é uma rocha eterna. Isaías 26 e 4. E assim nós continuando a cantar ao nosso Deus, com a palavra do futuro. Bom dia, irmãos. Bom dia, Você quer essa manhã comigo? Eu só confio no Senhor. Senhor,
Confissão, esse é o nosso tema. Baseado em João 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele continua seu pensamento da seguinte maneira: de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos mostra o quanto somos insuficientes, dependemos totalmente de Deus, dos nossos erros e maldade nos afastam dele. Algo bem diferente do plano original do Senhor para nós. O sábio de Provérbios afirma que permanecer no pecado não faz bem, mas confessar o pecado deixado é abençoador. No versículo que se segue, é possível observar os vários tipos de pessoas, mas como hipócritas, tiranos, assassinos, oportunistas, perversos, que contrastam com quem é justo, temente a Deus. Aquele que confia em si próprio e tem o coração endurecido, não reconhece a sua dependência de Deus. A consequência disso é que não entende a necessidade de conversar com seus erros e permite algo que pode perdoar. Coração endurecido são barreiras que nos afastam da presença de Deus. Quando nos arrependemos, reconhecemos, pedimos perdão e deixamos de compreender os mesmos erros, amadurecemos na jornada com Deus. Se soubéssemos quão bom é ter Deus em nossa vida, dedicaríamos mais tempo em confessar os nossos pecados. Confessar, se arrepender, significa avançar, ser achado por Deus com misericórdia, representa viver uma vida debaixo da vontade dele. As riquezas e poder e glória que todo mundo não pode competir e sem nada, é o privilégio de ser cuidado por Deus. Se você ainda não vive com Cristo, Deus te chama a fazer parte da família dele. O apóstolo João deixa claro que, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa e nos purifica. O que isso quer dizer? Passamos a ter a marca da redenção em Cristo. Ele quer a sua confissão e o seu coração para fazer novas todas as coisas em sua vida. E ele continua aqui: quem não confessa seus erros, deixa de viver o privilégio de ser e trabalhar. Que Deus possa nos abençoar. Vamos lá. Bom dia, igreja. Graças a Deus, nós estamos na casa dos nossos Deus. Mais um domingo, ensolarado. O verão chegou. E agora nós temos que nos preparar. Como nós estamos estudando o livro de Jeremias, não deixem aberto para o livro de Jeremias. Nós estudamos anteriormente, domingo retrasado, falando sobre Isaías, o profeta Isaías. E aí agora nós, domingo passado, nós falamos sobre Jeremias. O interessante é que os dois profetas, eles tiveram a missão comum, que foi anunciar a mensagem de Deus ao povo. Mas quando se fala em relação à família, houve um contraste entre a vida de Isaías e a vida de Jeremias. Em relação à sua família, Deus falou para Isaías que ele deveria constituir uma família. Já Jeremias ele foi impedido, de constituir uma família. Então nós vamos
ler novamente o versículo-chave de Jeremias 1:18. Versículo-chave em Jeremias 1:18 diz: Eis que hoje te ponho como cidade fortificada, com coluna de ferro e com muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. 19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Santo Deus e eterno Pai, mais uma vez queremos te agradecer por essa manhã. O Senhor renovou as nossas forças, o sono reparador. O Senhor agora nos abençoe para entender do livro de Jeremias sobre a vida do profeta, o que ele fez, o que ele passou, como o Senhor usou o profeta para anunciar a palavra. Pedimos agora a compreensão e a tua graça em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, Jeremias, ele queria profetizar a essas pessoas, a todo o país, aos reis, os seus príncipes, os sacerdotes e o seu próprio povo. Ele teria que se levantar e Jeremias ele iria enfrentar oposição, que era a palavra-chave. E o Senhor estava dizendo para Jeremias que ele iria encontrar isso diante dessas pessoas. Então Jeremias ele sabia que durante os anos ele iria profetizar ali, ele já estava ciente que ele não seria bem recebido e que os opositores iriam pelejar contra Jeremias. Com Isaías não foi diferente, né? Da mesma forma. Aliás, estudando os profetas maiores e os profetas menores, a gente vai ver que sempre foi assim. E no nosso dia, aplicando para o nosso dia de hoje, não é diferente. Vamos dizer assim, os governadores, os prefeitos, né? Vamos pegar as autoridades de hoje, tem vereadores, tem deputados federais, estaduais, essas pessoas, e o próprio povo, eles não querem ouvir a palavra de Deus, eles não estão ouvindo a palavra de Deus. Por mais que você fale, mas eles endurecem as suas cerviz, o seu coração. Mas nem por isso nós vamos deixar de falar. Nós temos que continuar falando a palavra de Deus. A gente não pode esmorecer porque fulano ou beltrano não recebeu de bom grado, né, a palavra de Deus. Então vamos continuar anunciando aqueles que vão ouvir. Se um aqui ou dois ali não quer ouvir, mas pode ser que lá na frente uma outra pessoa queira realmente abrir os seus ouvidos, né, para ouvir a palavra de Deus. Eu creio que sempre vai existir oposição,
não é de hoje, é desde o tempo do Antigo Testamento, não é de hoje. Então, a gente vai encontrar oposição, mas a gente vai encontrar também pessoas que querem ouvir a palavra de Deus. Então, isso aqui nos deve motivar para anunciar as verdades de Deus a esse povo no nosso dia atuais. Então, o Senhor disse para Jeremias: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Então, o Senhor estava com Jeremias. Eles não vão prevalecer. Você vai encontrar oposição. Aí o Senhor disse para Jeremias, no versículo 5: porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Tenho certeza que Jeremias ele passou por momentos em que os opositores queriam matá-lo. Queria dar um fim na vida de Jeremias. Mas o Senhor disse: eles não vão prevalecer. Então o Senhor fez a promessa que iria, irmãos, guardar o seu profeta diante de ameaças, de morte, até muitas das vezes isso aconteceu. Então o Senhor, hoje ele está com a sua igreja. Eu tenho certeza que o Senhor, ele não vai deixar que o mal dos opositores prevaleça contra a igreja de Deus. Como diz Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Agindo Deus, né? Quem impedirá? Ninguém. Então, aqui nós temos então Jeremias em uma sentença. O profeta exortou o povo a render-se à disciplina de Deus, fazer a vontade dele e desfrutar do consolo prometido depois da disciplina. Lá naquele barco que nós paramos lá, aqui. Sabe esse outro quadro aqui, para os irmãos lembrarem? Jeremias mais baixo. Jeremias foi proibido de casar, a fim de ilustrar o castigo que viria sobre a nação. É esse que Jeremias fala. Jeremias, você pode ver, 16 anos, retrasado, se não tem lembrado, de 1 a 4. Ele foi proibido de casar. E aqui nós estamos falando aqui nesse quadro que foi Jeremias, o ministério multidimensional. Falamos sobre a pregação. Suas mensagens eram diretas, ilustradas com metáforas vivas do cotidiano do povo. O vaso do oleiro é um exemplo. Está lá em Jeremias 18. As mensagens eram diretas e eram ilustradas com metáforas. O oleiro lá fala sobre panela, ferro, e muitas dessas metáforas aí. A dramatização, ele representou situações pelas quais o povo passaria o celibato do profeta, Jeremias 16. E a oração, uma coisa interessante para a gente pensar, refletir. Ele orou pelo povo até o ponto de ouvir do Senhor que não deveria mais fazer. Porque você fica perguntando, por que o Senhor disse para Jeremias: Jeremias, para de orar por esse povo? Eu acredito, irmãos, que o Senhor disse isso para Jeremias, porque o Senhor, como ele é Deus, ele já sabia da resposta do povo, ele já sabia da reação do povo, como eles iriam reagir à mensagem de Jeremias.
ele não era bem recebido. E mesmo Jeremias intercedendo pelo povo, o Senhor disse para ele: Jeremias, para de orar, porque eu já sei qual vai ser a decisão desse povo, eu sei qual vai ser a atitude deles. Eles vão continuar na desobediência, eles vão continuar no pecado deles, eles não vão estar ouvindo a sua mensagem, eles vão continuar rebeldes. Então, irmãos, quando uma pessoa, trazendo para o nosso igreja hoje, você está orando por alguém, pela conversão de alguém, pode ser que você esteja orando já pela conversão de alguém, mas se essa pessoa, Deus já conhece o coração, você não conhece, mas se essa pessoa endurecer o seu coração, a sua serviço, não vai ser a nossa oração que vai mover o coração daquela pessoa. Porque aquela pessoa ela já está decidida, ela já tomou uma decisão, e Deus ele sabe, a gente aqui não sabe. Então, muitas das vezes isso pode acontecer com a gente hoje também. Acredito que não foi no caso isolado com o Jeremias, né? Se aplica hoje a nós? Sim. Não se aplicou a Jeremias? Pode ser que em alguns casos, não vou dizer que são todos, né? Eu não vou generalizar, que são todos os casos que a gente vai deixar de orar o fulano o Beltrano. Mas pode ser que em alguns casos, nós como esse de Jeremias, é melhor parar de orar, porque não vai adiantar. Estou orando com fulano, mas a gente vê que fulano não quer nada com Deus. Está mais preocupado com as coisas deste mundo, com o pecado mesmo. Então, melhor eu parar de orar aqui. Eu sei que Deus não vai ter um coração duro, né? E assim é o coração daquele povo. Então, vamos só relembrar aqui que nós paramos nesse ponto sobre a oração. Jeremias 7,16. Já pega isso comigo. Jeremias 7,16. Jeremias 7,16. Eu pedi para o irmão Alves ler aí nesse texto aí, 7,16. Tu, pois não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Muito bem. Agora 11 e 14. Tem que para a irmã Vera agora ali. Não ores por este povo, nem levantes por eles clamor nenhum. Nem levante por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim, por causa do seu nome. É a causa do seu nome. Agora, Jeremias 14 e 11. Ismael. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por este povo para o bem dele. Okay. Então aí vamos 3 vezes citado aí no livro de Jeremias, Deus dizendo para Jeremias para ele parar de orar por esse povo. E Deus sabia, irmãos, o intento deles, o mal no coração deles. Agora, na escrita, ele escreveu mensagens, uma carta
Jeremias 29 e o livro de Lamento, ou Lamentações, é o próximo livro, Lamentações. Aconselhamento, aconselhou tanto seu amigo Baruque, Jeremias 45, como o rei Zedequias, Jeremias 21 e 3. Vamos lá para Jeremias 21 e 3. Então ele fala aqui, então Jeremias me diz, assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais fora dos muros contra o rei da Babilônia, e contra os caldeus que vos oprimem. Tais armas eu as ajuntareis no meio desta cidade. Então aqui nós acreditamos a destruição de Jerusalém ou Nabucodonosor. Não tinha como eles escapar da disciplina de Deus. Deus iria trazer, irmãos, a disciplina, e as armas deles não iam servir de nada. Não servir de nada. Então vamos mais adiante aqui. Quem foi Jeremias? Então Smith, comentarista bíblico americano, demonstra que o ministério de Jeremias foi multidimensional. Qual o maior livro profético? O maior livro profético. Jesus cita mais Jeremias do que qualquer outro profeta. A divisão do livro, o chamado de Jeremias, capítulo 1, mensagens contra Judá, capítulo 2, depois, em capítulo 17, trechos-chave, Jeremias 26, 45, autobiografia de Jeremias, Jeremias 46, 51, mensagem contra nações estrangeiras, e Jeremias 52, o apêndice histórico. E você tem apresentado desculpa a Deus ou exerce o ministério que lhe cabe na dependência do Senhor? Uma pergunta e uma aplicação para a nossa vida. Que foi Jeremias no destaque. Jeremias foi profeta corajoso, não se intimidou, nem deixou de entregar a mensagem do Senhor, ainda que ela não agradasse ao povo. Sofreu por ser fiel e não foi bom. Então, Jeremias, irmãos, um profeta corajoso. E assim deve ser a igreja. A igreja ela não pode recuar. Nós, não na qualidade de profeta, mas na qualidade de filho de Deus, enviado por Deus, nós devemos cumprir, irmãos, a determinação da palavra de Deus. E a determinação da palavra de Deus, irmãos, é falar, é cumprir o ID de Jesus. O Senhor Jesus, ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, essa é a missão da igreja hoje. Nós devemos falar a palavra de Deus e não nos calar. E o Senhor vai estar conosco, Ele vai nos dar coragem,
e não vergonha, tirar vergonha, timidez, para anunciar a sua palavra. Então, Jeremias, ele sofreu com falar a palavra de Deus. Ele sabia que as pessoas não iriam ouvir, não iria agradar os seus ouvidos. Né? Então vamos ver aqui, irmãos, esse letra A. Sofreu conspiração. Jeremias, capítulo 11. Jeremias 11, 18 e 19. Irmão Francisco vai ler. Conspiração. Jeremias 11, 18 e 19. O Senhor me fez saber e eu soube, então me fizeste ver as suas maquinações. Eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: desde quando a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, não haja mais memória do seu nome. Olha aí, conspiração contra Jeremias, e o Senhor revelou para o seu profeta que ele corria o risco de vir. Eles queriam matar Jeremias. Conspiração, sofreu conspiração. Letra B, foi acusado de ser traidor. Jeremias 26. (26, 9). Quem vai ler? Tiago 26, 9. Como você ousa profetizar em nome do Senhor, dizendo que este templo será destruído, e que esta cidade será destruída e ficará sem moradores. E todo o povo se ajuntou contra Jeremias na casa do Senhor. Muito bem. Então ele foi acusado de ser traidor. Quem leu a exemplo do versículo anterior e posterior, a gente vai ver que Jeremias ele recebe e as pessoas iriam acusar ele. Estava perguntando ele: por que profetiza em nome do Senhor? Fazer essa pergunta ele também, irmãos, foi preso no átrio da guarda. Jeremias 37 e 21. Jeremias 37 e 21. Mananá, você lê? Já vai a Isabel. Isabel salvar. Então ordenou o rei Sedequias que pusessem Jeremias no átrio da guarda, e cada dia deram-lhe pão da rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Muito bem, então esse ponto aí, irmãos, é a prisão de Jeremias. Né? Ele vai ser preso ali, ele vai ser alimentado com pão. Diz que até acabar o pão, não comeu muito pão. Né? O pão todo aqui na padaria. Agora a letra D. Letra D foi preso numa cisterna. 38 e 6. 38 e 6.
vai ler na tela 38:6. Tomaram então as Jeremias e lançavam a cisterna no Malquias, filho do rei. E estava no ato da guarda. Desceu a Jeremias com cordas na cisterna. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se afundou na lama. Olha aí, Jeremias então é lançado nessa cisterna. Veja só o sofrimento pelo qual Jeremias passou. Então, todos eles aí, a gente viu, e em outras partes, a gente vai ver, lendo todo o livro, que não foi uma vez, não foi 2 vezes, mas várias vezes. Vai imaginando o sofrimento, né, do profeta. E mesmo assim, Jeremias, ele não desistiu da sua missão. É interessante que aqui nesse texto, que ele foi lançado nessa cisterna, ele ficou na lama, se não na lama, e Jeremias se atolou na lama. Não existia água nessa cisterna, apenas lama. Lá, todo amassado, né? Você já viu alguém brincando em lama? Então era assim, né? Você fica toda esbranquiçada com aquela lama. E as pessoas até falam que aquilo é um anticorpo, né? Menino gosta muito de brincar em lama, né? Quando está chovendo assim, quando ele tem uma lama, se joga e pula. Interessante que não adoece, né? Se cria anticorpos. Cria anticorpos. Se adoecer, aí só Deus que sabe. Então, irmãos, aí é um quadro com momentos em que o profeta ele passou situações difíceis, né? Durante o seu ministério. E uma aplicação para a nossa vida é essa. E você está disposto a pagar o preço por crer, agir, pregar de acordo com a palavra, ainda que seus colegas não se agradem disso? Então, fazer uma aplicação para a nossa vida hoje. Você está disposto a continuar pregando, falando a palavra de Deus para a sua família, os seus vizinhos, colegas de faculdade, de trabalho? Como é que as pessoas vão te receber, né? Vão ouvir? Muitas das vezes, irmãos, vai ser assim que nem Jeremias. As pessoas não vão estar ouvindo. Outras não vão querer ouvir. Ainda mais nos nossos dias atuais, que se tem religião para todos os gostos, né? Pessoas ouvem tudo quanto é tipo de mensagem hoje, e às vezes as pessoas elas estão realmente desacreditadas. Mas nós temos que pregar, irmãos, o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é esse que transforma vidas. Né? É a palavra de Deus. Falar sobre o pecado, falar sobre a santidade, falar sobre a situação do homem, que ele está perdido, que ele precisa de Deus. Essa é a mensagem. E só Jesus é que pode salvar o pecador. Vamos mais adiante aqui. Então, quem foi Jeremias, destaques quanto ao seu amor e a insistência em interceder e guiar o povo. Jeremias se assemelha a Moisés. Veja neste quadro Moisés e Jeremias.
o chamado. Moisés, sou pesado de boca e pesado de língua. Êxodo 40, verso 10. E Jeremias, eu não sei falar. Eu não sei falar, foi sua letra. Logo lá em Jeremias, capítulo 1, e o versículo 6. A intercessão, Moisés, por várias ocasiões no deserto, Moisés fez o mesmo. Números 14, 18 e 19. Jeremias intercedeu diante de Deus pelo povo. Jeremias 7,16. Deus responde: por causa de você responderei. Então, por causa do povo, né? Moisés, Números 14, versículo 20. Já Jeremias, pare de orar, não vou responder. Jeremias 15 e o verso 1. Então aí, irmãos, a diferença, né, entre Moisés e Jeremias, né? Como Deus falou com Moisés, como Deus falou com Jeremias, como Deus respondeu para Moisés, como Deus respondeu para Jeremias. Foram situações diferentes, né, em alguns momentos. O que se assemelha é que ambos, quando foram chamados, eles alegaram que eles não sabiam falar. Eles não sabiam falar. Moisés, ele disse: Senhor, eu não sei falar. Manda o meu irmão Arão. Ele fala melhor do que eu. Ele é uma pessoa eloquente. Ele sabe falar bem. Mas o Senhor disse para Moisés: quem fez a boca e a língua, essa língua que está aí na tua boca? Quem fez a boca do homem para falar não fui eu? Quem te deu a língua não fui eu, Moisés? Então vai lá e fala para o faraó. Só que ele não queria. Ele não queria. Jeremias também não foi diferente. Jeremias, quando nasceu, ele disse: Senhor, eu sou pesado de língua. Estava dizendo a mesma coisa que Moisés, que ele não sabia falar. Tem alguém aqui nessa manhã que é pesado de língua? Sua língua está pesada, você não sabe falar a palavra de Deus? Será que tem alguém? Tem alguém aqui que não sabe falar? Todos os irmãos aqui acreditam que sabem bem. No Brasil, a gente sabe que tem não sei quantos milhões aí de analfabetos, né? Pessoa que não sabe ler. Alguém que não sabe ler é difícil, né? Falar a palavra de Deus, mas não é impossível. Eu já ouvi até de pessoas que não sabiam ler. Antigamente, tinha um missionário Pedro Lick, disse que ele era analfabeto, disse que ele não sabia ler a Bíblia. Mas de tanto ele ouvir, ele conhecia as histórias bíblicas. Então, de tanto ele ouvir, ele falava a palavra de Deus para as pessoas que ele encontrava. Então, para você ver, irmãos, que a dificuldade, mesmo a dificuldade da leitura da Bíblia, mas alguém que só escuta, e mesmo que não saiba falar, ou mesmo até falar mesmo, a pessoa fala até por mim, né? Ela consegue evangelizar. Então não são as dificuldades da fala ou do ouvido que vai nos impedir de falar a palavra de Deus. Então Deus quer apenas, irmãos, apenas que sejamos instrumento em suas mãos.
Dizer que nem disse Isaías, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Deus, irmãos, Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, aonde Ele quer, e da forma como Ele quer. Estejamos apenas nas mãos de Deus. Então, para terminarmos isso, quadro aqui, Moisés e Jeremias, a nação é Moisés guia a nação para dentro da terra. Já Jeremias empurra a nação para fora. A disciplina era inevitável. Seguidor fiel, Josué, no tempo de Jeremias, foi Baruque. A aliança, no tempo de Moisés, ela ratifica a aliança no Sinai, Deuteronômio capítulo 4. E Jeremias ratifica a aliança davídica, anuncia a nova aliança em Jeremias 31 e o verso 33. Então, a quebra das alianças, Deus ele renova a quebra dessas alianças. Não que Deus tenha quebrado, mas o homem sim, ele falhou. Ele quebra a aliança com Deus, quebra aquele pacto com Deus. E Deus, na sua misericórdia, vai renovar essas alianças com o seu povo. Tanto no tempo de Jeremias como no tempo de Moisés. O povo foi rebelde, foi. O povo não queria ouvir a mensagem tanto de Moisés como a mensagem de Jeremias, do próprio profeta Isaías. Então, meus amados, nós devemos então assumir a nossa missão, não como profeta, mas como filho de Deus, anunciar a palavra de Deus. Então, no próximo domingo nós vamos começar e terminar o livro de Lamentações de Jeremias. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer e queremos mais uma vez que o Senhor renove as nossas forças para continuar falando da palavra. Abençoe todos os irmãos, assim nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia aos irmãos aí.